manhã, tem gente assim estudando Baruch Hashem num dia da semana. Isto realmente é uma grande escuta. As pessoas pegam do seu tempo para estudar o Torá. Baruch Hashem, quando a gente começa o dia desta forma, não tem dúvida que o dia é diferente. Então, parabéns por este colégio de manhã que estudam, que continua, Titchasku. Isto é um bom preparo para Yom HaKippurim, Yom HaKadosh. Nós vamos hoje só um pouquinho, alguma coisa rápida, de um pouco de Nigla, um pouco mais forte, e depois passaremos um pouco da Haggadah. Nós lemos, na verdade, a história de Yona em Mincha, tá certo? Maftir Yona. Por que se lê Yona, Jonas, a baleia em Yom Kippur? Aparentemente por causa da chuva. Na verdade, que foi mandado para a cidade de Nínive. Nínive é uma cidade depravada, corrupta, e Yona conseguiu fazer chuva, tudo isso fazer chuva. É um pouco estranho que a gente lê isto, na verdade, a chuva do povo gentil, Yom Kippur, qual é a prova, não sei, mas tem várias outras dicas. Yona está dormindo lá embaixo no navio, e o capitão chega para ele e fala: Malachan Nirdam, o que você está dormindo? Kum Kral Elokecha, chama teu Deus. Talvez esta é a mensagem forte. O que você está dormindo? Chama teu Deus, isto é o mais importante. Esta é o que a mensagem. Mas a pergunta é: como que Jonas está fugindo da palavra de Deus? Como é possível isso? Um profeta, Deus falou para ele: vai para Nínive, profetiza Odar Baim Yom, Nínive Nechrevet. Como que ele vai embora? Ele foge. A halakha é clara, quem lê no Rambam, pode ler Hilchot Yesodei HaTorah, Navi shekavash et nevuato, chayav mita min hashamayim. Se um Navi é kovesh nevuato, a profecia, ele não quer proferir-la para os outros, ele é chayav mita min hashamayim. Então como que ele faz uma coisa desse? Então, os comentários dizem realmente que Yona, ele entendeu que a cidade de Nínive vai escutá-lo. Eles vão fazer chuva rápido, como realmente apareceu. O rei, toda a população fez jejum, se transformaram. Então, Yona não queria ser um dedo acusador, um categor para os judeus. Para os judeus, Deus mandou 48 profetas. E não sempre escutaram. Muitas vezes nós não escutamos, nem Irmiyahu, nem Ishayahu, né? Então agora o profeta vai, o Navi vai para os Goim, eles escutam imediatamente, e os judeus não escutam, ele vai se tornar um dedo acusador. So, ele prefere até pegar para si um castigo grande, mas não se tornar um acusador, um categor contra os judeus. Isto é pshat simples. Como ele fez isto? So, escuta bem aqui, vou lhe falar um trecho de um Rogatchover. Vocês ouviram falar do Rogatchover? Rabbi Yosef Razim era um dos maiores sábios, na verdade, da geração passada, na cidade de Dvinsk, na Letônia, um dos maiores, Sara Torah, podemos falar da geração dele. Escuta bem o que ele fala. Ele fala o seguinte: de onde que era Yona? Yona era da cidade de Sidon. Assim está escrito, nos Midrashim, olha bem. Onde se encontra Sidon? Hoje se encontra no Líbano, se fala muito do Líbano, hoje vamos falar mais um pouco na frente. Mas a verdade é que Yona estava em Sidon, e Sidon é uma cidade fronteiriça. Quando você está olhando, na verdade, o mapa bíblico de Israel, Sidon está na fronteira entre Israel e o Líbano. Na fronteira. Por isso que tem judeus citando aqui, tem que ir de Sidon. Aqui lá, por exemplo, de Piauí, tem muitos judeus que são Sidonim, que são de Sidon. Em Rio tem uma sinagoga que se chama Bnei Sidon. Esses judeus, eles faziam também, na verdade, vários halachot como Eretz Israel e não é como Rússia. Está bem na fronteira. Quando uma cidade está na fronteira, de acordo com o judaísmo, não é como nos países que metade da cidade é, na verdade, uruguaia e metade da cidade brasileira. Na verdade, de acordo com a halachá, que tem muitas halachot. Em Israel tem que ter Truma, tem Maaslot, tem Shvi'it, tem Orla, tem muitas halachot que não tem Chutz La'aretz. Como fiz uma cidade fronteiriça, como funciona? De acordo com a halachá, e não vou entrar agora em detalhes, tem que olhar um pouco nas Gemarot,
Uma cidade fronteiriça é um limbo, não tem, é um no man's land, não tem, e depende da kavaná da pessoa. Você olha a Gemara em Bechorot, a Gemara discute se na verdade o Jordão, o Yarden, é parte de Israel ou não é parte de Israel. Está escrito, na verdade, o Passuk, Ovrechem et Yarden, vocês vão entrar em Eretz Canaan. Só aparentemente o Yarden não é Eretz Canaan. E Rabbi Shimon Yochai fala que sim. Como é possível? A halakha é que depende, na verdade, da intenção da pessoa. Se a pessoa vai para o kivun, vai para a direção de Israel, então, na verdade, o Yarden se torna Israel. Be'ovrechem et Yarden, para Eretz Canaan, neste caso, diz Rabbi Shimon Yochai, o Yarden é parte de Israel. Mas se ele vai para outro lugar, é Chutz La'aretz. Depende de para onde que a pessoa vai. É uma halakha interessante. É um pouco complicado esta halakha. Nos lembra, por exemplo, que está escrito em Baba Metzia. Se lembra, se você tem uma árvore Ilan, que está justamente entre dois campos, que está na fronteira, depende se a copa dele ou o shorashim dele estão puxando. Se a árvore puxa para lá, ele pertence a lá. Se a copa puxa para lá, ele dá. A mesma coisa com a pessoa. Agora, diz o Rabbi Shever uma coisa extraordinária. Vayakom Yonah, está escrito, Vayelech livror Tarshisha. Ele queria ir para Tarshish. Não está assim que ele foi. A intenção dele era para Tarshish. Nós temos uma halakha que diz que a nevoa é na Shorah bechutz la'aretz. No Passuk está escrito, Mikir becha, me'achecha, você vai escolher um rei, tá certo? Som tassim alecha melech, Pashat Shoftim. Você tem que escolher um rei, ou um navi, também, Mikir becha, me'achecha, diz o Sifri, Mikir becha, me'eretz Israel, v'lo michutz la'aretz. Não dá para ter um profeta em Chutz la'aretz. Alguns profetas profetizaram em Chutz la'aretz, como Yechezkel, mas começou em Israel. Tem que começar em Israel. A profecia é na nevoa Shorah bechutz la'aretz. Isto consta em todos os lugares. Mas o que acontece? O que era a intenção de Yonah? Yonah sai, na verdade, de Sidon. Ele quer ir para Tarshisha. Onde é que é Tarshish? Onde é que é Tarshish? Discussão entre os poskim. Alguns comentários dizem que Tarshish está na Tunísia, outros dizem que está na Turquia, mas é Chutz la'aretz. Então, no momento que Yonah tem, na verdade, a intenção de sair de Eretz Israel, ele vai, na verdade, para Tarshish, automaticamente ele torna Sidon Chutz la'aretz. Porque a intenção dele é para Israel. Se ele queria ir para Israel, Sidon, uma cidade fronteiriça, se torna Eretz Israel. Mas ele vai para Chutz la'aretz. Só ele está em Sidon. Se ele está em Sidon, ele não é um profeta, não tem nevoa, porque não tem nevoa em Chutz la'aretz. Mas ele não é chayav midat shamayim. Então, entendeu bem? O momento que ele quer ir para Tarshish, ele transforma, na verdade, Sidon numa cidade de Chutz la'aretz. Não tem nevoa em Chutz la'aretz. Então, ele não é obrigado a escutar. O que Deus faz? Deus faz que a baleia engole Yonah. Ela catapulta, ela vomita ele no caminho para Israel. Ele tem que voltar para Israel. A partir do momento que ele volta para Israel, então o caminho dele foi de Sidon para já. Agora ele é um profeta. Porque a profecia foi que em Sidon, quando ele estava em Sidon, ele tinha a obrigação de ir. Agora ele vai para Nínive e ele profetiza. Só para vocês um pouquinho ver como que, na verdade, a profundidade dos sábios. Vamos falar um pouco de Yom Kippur. Agora estamos se preparando para Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Na nossa história, algumas coisas aconteceram em Yom Kippur, não vou falar todas elas, mas pelo menos as duas, três. E a primeira coisa, o grande perdão. Shluchot Shniot, tá certo? Moshe desce com as segundas tábuas em Yom Kippur. Esta é a melhor prova que fomos perdoados. O povo judeu fez um ato de apostasia, Egel Azav, Deus nos livre, as primeiras Luchot foram quebradas, e agora Moshe sobe nas alturas, duas vezes, 40 dias, e pede, implora ao Boreolam por um perdão. Ele fala, Deus, se você não perdoar, na verdade, esta nação, pode me apagar do seu livro. Ele consegue o perdão. Deus perdoou. Como sabemos que Deus perdoou? Quando Moshe desce com as segundas tábuas. Que dia que ele desceu com as segundas tábuas? Yom Kippur. Então esse é o primeiro assunto que aconteceu. Segundo assunto, os nossos sábios nos dizem que, na verdade, Shlomo HaMelech terminou a construção do templo em Yom Kippur e fizeram uma Hanukkah Havai e não jejuaram.
Estou sabendo isso é uma verdade. Uma vez a nossa história que saiu uma bat-call dizendo que eles não têm que jejuar, eles terminaram o templo. Eles não jejuaram, festejaram 7 dias, mais 7 foi na verdade uma... Yom Kippur terminou, na verdade, o Binyan Bet HaMikdash Beit Rishon. E foi uma inauguração, creio. E uma terceira coisa, Yom Kippur nasceu, assim diz o Midrash, pode olhar isso, a matriarca Rivka. Rivka Imenu nasceu Yom Kippur. Só eu queria falar com vocês dessas 3 coisas. Luchot Shniot, quando Moshe desceu com as segundas tábuas, está escrito, Videi Karan Or Panav. O rosto dele estava iluminado, se lembra? Saía raios de luz, carne or. A tal ponto que o povo não conseguia olhar para o rosto dele, tanto estava iluminado, e Moshe usava um véu, não se lembra disso? Moshe usava quase uma máscara quando falava com o povo, não com Deus, mas com o povo, porque era forte, o rosto ele recebeu do brilho da Hashem. E a pergunta que eu faço, por que ele recebeu isso nas segundas tábuas e não nas primeiras? Quando ele desceu as primeiras tábuas, aí ele desceu da montanha, estava com elas no mundo. Por que não está escrito carne or? Karan or panav? Porque só nas segundas tábuas. Interessante isso. O que aconteceu aqui de mudança? Dizem os nossos sábios, presta atenção, o que aconteceu. A primeira vez que Moshe Rabbeinu subiu, ele subiu para aprender a Torá. Ficou 40 dias lá em cima, lechem lo achalti, maim lo shatiti, se comportou como um anjo. Deus ensinou para ele a Torá, os segredos da Torá, para ele poder ensinar isso para o povo. Moshe Rabbeinu subiu como um Rosh Hashiva. Ele aprendeu a Torá totalmente para depois ensinar. Isso é uma coisa. Nós temos, Baruch Hashem, muitos Rosh Hashiva, muitos rabinos, isso é ótimo. A segunda vez, Moshe Rabbeinu subiu para pedir perdão para o povo, para cada judeu. Isto é um líder, isto é um líder, isto é um nasci, isto é outra coisa. Apesar que o povo errou, fez um pecado grave, a idolatria, mesmo que era pouca gente, no final 3.000 judeus foram julgados como na Ovdei Avodazara, mas é um pecado grave. E Moshe intercede e pede a Deus, se você não perdoar para este povo, você pode me apagar, você não esquece de mim. E Moshe invoca os Yud-Gimel Midot Hamim e não deixa. 40 dias ele fica insistindo, até que Deus fala, ótimo, vou perdoar. E realmente, olha na Torá, não tem castigo sobre, na verdade, Retaigel. Yom Pokdim para cada dia, não tem. Isto não é um Rosh Hashiva. Isto é um líder. Isto alguém se preocupa com cada judeu. Quando alguém chega a esse nível de Moshe Rabbeinu, que ele se preocupa com cada judeu, mesmo um judeu pecador, mesmo um judeu que fez ato grave, quer trazê-lo de volta, lá ele recebe o brilho da Hashem. É outra coisa. Entendeu bem? Ele recebe, na verdade, este Karan or Panav. Yom Kippur é o dia que a gente se preocupa que cada judeu volta para casa. Yom Kippur, vocês podem ver, mesmo os judeus que o ano inteiro não aparecem. De repente, na Neilá, o cara está vibrando. O ano inteiro estão vendo ele, quase que não aparece. Yom Kippur, na verdade, a alma dele se encontra no lugar certo. Este é o verdadeiro judeu. Este é o verdadeiro. O ano inteiro é uma mentira. Este é o verdadeiro judeu. Shlomo HaMelech construiu o templo com quem? Alguém de vocês sabe quem era o engenheiro que era responsável para toda a construção? Para o Mishkan, todo mundo conhece o nome dele. Era Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, Mate Yehuda. Quem é o homem que construiu primeiro o templo de Moshe Rabbeinu? Alguém sabe? Salomão. O rei Salomão, mas quem... O rei Salomão. Hã? Quem foi do rei Salomão? Quem foi? Quem foi o engenheiro? Ele não foi lá pessoalmente o Shlomo HaMelech. Quem fez? Olha bem o que está escrito aqui. Hiram. Hiram, muito bem, parabéns, gostei. Está estudando o Tanakh, estou vendo. Vaishlach HaMelech, olha bem, por favor. Quem era Hiram? Vaishlach HaMelech Shlomo, vaikach Hiram mitzor. Ele pegou Hiram de Tzor, Tiro, uma cidade do Líbano. Hoje falamos muito do Líbano, na mídia também. Vaikach Hiram mitzor. Quem é este Hiram? Ben Isha Almanahi.
É um filho de uma viúva, ממטה נפתלי, ela era da tribo de Naftali, ואביו איש צורי, o pai dele era um homem de Tzor. E os comentários dizem, vai Malé Chokhmah, é um homem especial, ele que construiu o templo, ele que na verdade foi o dirigente, o gerente de todas as construções. O pai dele era um goi. O pai dele era um goi. Você está escrito, eu estou lendo o Tanakh. A mãe dele era do Shevet Naftali. Os comentários dizem, se eu farshei Tanakh, que aparentemente a mãe dele deve ser uma prisioneira, foi presa, e acabou o goi, uma coisa lá, o goi lá. E o pai era goi, mas a mãe era judia, e ele é seu Hiram que chegou ao nível de Betzalel para poder construir o templo. Uma coisa extraordinária. Por que estamos contando isso? Para entender, na verdade, que cada judeu, mesmo o judeu mais afastado, se ele quer realmente, se ele faz questão, pode fazer uma chuva, pode se elevar, pode chegar a construir um templo para Deus. Inacreditável. Estamos falando de um cara que tem, na verdade, um casamento aqui bem duvidoso. Por exemplo, o Tanakh diz, Aviv Ish Tzori, a mãe dele é Matei Naftali. Isto mostra que o judeu, mesmo se ele se afastou, mesmo se cresceu num ambiente estranho, um ambiente misto, se ele quer realmente fazer chuva, cada um, Deus atende ele, é possível. E a terceira coisa, vamos falar um pouco de Rivka Imenu, que nasceu neste dia. Rivka nasceu em Yom Kippur. O que aconteceu com Rivka? Com Rivka aconteceu uma coisa estranha. Quando o templo estava sendo destruído, certo? Rivka Imenu, ela teve uma intuição muito interessante. Ela sabe que Yaakov vai dar bênçãos grandes, tá certo? Yaakov Avinu reservou para seu filho predileto brachot extraordinários. ויתן לך אלוקים ויטל השמיים ומשמני הארץ רוב דגת ותירוש שיעבדוך בבד. grandes brachot. Ela sabe que Isaac vai dar isto. Isaac, desculpa. Ela tem dois filhos, Yaakov e Esav. Ok? O que ela faz? Ela chama Yaakov e fala, escuta bem, eu tenho a roupa de Esav em casa, veste as peles para você ser peludo, porque Yaakov, na verdade, era halak, ele tinha uma pele bem lisa, Esav, Ish Sadeh, era Ish Seir, ela coloca ele no pescoço aqui, as peles, engana o cara, ele entra, isso que uma mulher faz. Eu pergunto, isso que uma mulher faz, uma mulher fiel, engana o marido que está cego na velhice, que anda de barro, conversa com teu marido. Todas as aulas de Shalom Bait que se dá, com certeza deve ter aula de Shalom Bait aqui também. A gente ensina que é bom que tem comunicação no casal, não? Tem que conversar, marido e mulher. Como ela não pode conversar com o marido, explicar? Verdade, ela percebeu, talvez que Isaac não percebeu. ויצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. A gente sabe que Rashi fala que ציד בפיו. Ele caçava o pai com palavras bonitas, etc. Mas conversa com o marido, explica. Este merece, Yaakov merece, e Esav não merece. Tem uma comunicação. Ela, por trás do marido, veste o cara com uma roupa de Esav que estava na casa dela. Esav guardava suas roupas na casa da mãe porque não confiava nas suas esposas pagãos. Isto é o caminho. Isto é o caminho. Explica o Hidush Harim. Presta atenção que isso é uma resposta extraordinária. Hidush Harim diz o seguinte. Rivka sabia que estas brachot são brachot extraordinárias. E cada judeu merece. Mas Rivka sabia também que não sempre cada judeu vai ser como Yaakov. Yaakov merece essas brachot. Esav não merece. Mas ela, com sua clarividência, com seu Ruach HaKodesh, o que vai acontecer no futuro, Rivka sabia muito bem que não sempre os judeus vão ser vestidos como Yaakov, com roupa judaica. Vai ter judeus afastados, vai ter judeus que se vestem como os romanos, e judeus que se vestem como os gregos, e judeus que se vestem pouco, vai ter de tudo na verdade, vai ter todo tipo de judeus. Ela quer que esses judeus também recebam a Rivka quer que todos os judeus recebam a O que ela faz? Em vez de Yaakov entrar com roupa de Yaakov para pegar essas brachot de Isaac, isso significa somente judeus que estão vestidos como Yaakov vão poder receber.
ela faz questão de vestir Yaakov com Esav. Yaakov entra com roupas de Esav para pegar essas brachot extraordinárias para quê? Para que no futuro, mesmo os judeus afastados se vestem como Esav, estão andando com roupas romanas, o goi, o moda que não sei o que, eles também merecem essas brachot. Estão vendo o pensamento? Extraordinário. Isto é Rivka Imenu, nossa mãe. Uma mãe pensa em todos os seus filhos. Uma mãe não pensa em uma parte dos filhos que merecem. Uma mãe pensa em todos os filhos. A pior coisa é quando um filho não está em casa. Isso é uma dor tremenda. A Galut, nossos sábios dizem, Lashon Chazal, Oi lahem labanim shegalu mishulchan avihem. É triste quando um filho não está comendo na mesa do pai. Todos nós precisamos voltar para casa. E uma mãe se preocupa que cada filho volta para casa. É o mesmo pensamento que falamos antes de Moshe Rabbeinu, que se preocupa com cada judeu. Isto é uma preocupação verdadeira. E isso explica por que Rivka fez questão que ele entra com as roupas. Não uma questão de comunicação entre marido e mulher. Com certeza tinha boa comunicação. E Rivka com Isaac tinha o maior respeito, eu tenho certeza absoluta. Mas Rivka queria que no futuro, cada judeu, onde que ele esteja, mesmo ainda afastado, merece participar dessas brachot de Vitel Lecha Elokim Misham, da Lashma Ishmane Aretz. Que Deus ajuda, Rabotai. Estamos indo num dia extraordinário, que a Torá enumera, a Torá nomina este dia, não só de Shabbaton, mas de Achat Bashana. É uma vez por ano que tem um dia como esse. Uma vez por ano. O judeu tira a máscara ao verdadeiro judeu. Este é o judeu de Yom Kippur. Este é o verdadeiro, como ele brilha, como ele está com kavanah, como ele na sinagoga, como ele bate no peito, como ele faz uma chuva sincera. Este é o verdadeiro judeu. O resto é tudo mentira. Está escrito no Zohar que, na verdade, Yom Kippur é chamado na Torá nenhuma vez Yom Kippur. Sempre no plural, Yom Kippurim, Yom Kippurim, o dia dos perdões. Diz o Zohar que Purim, como Purim. O que tem a ver com Purim? Purim a gente come, bebe, pula, dança. Yom Kippur a gente não come, não bebe, não pula, não dança. Dois extremos, como pode comparar um outro? Só uma vez um grande sábio disse o seguinte: Purim, o judeu coloca a máscara. Yom Kippur ele tira a máscara. Yom Kippur é o verdadeiro judeu. Yom Kippur em Israel, quando todos os carros param, não tem trânsito, não tem nada andando na rua. Este é o verdadeiro Israel. O resto é mentira. O resto é uma máscara. Yom Kippur é o verdadeiro judeu. Então o que a Torá vem nos diz? Achat Bashana. É uma vez por ano. Mas em hebraico, quando se fala Achat, uma vez por ano, tem que falar Achat Leshana. Quem conhece bem hebraico tem que falar Achat Leshana. Não com Bet, mas com Lamet. Porque está escrito Bashana. Bashana significa dentro do ano. Bashana. Quando fala Basefer, está dentro do livro. O Yom Kippur é uma aventura espiritual. A gente se eleva, faz uma chuva sincera, se apressamos para ser apegados em Deus. Tem que ter o efeito Bashana, o efeito ano inteiro. Não pode ser uma vez só. Achat sim, mas Bashana, o ano inteiro tem que ter o efeito. Este que nós pegamos forças, energia em Yom Kippur e aprendemos desses grandes vultos que a gente acabou de mencionar, Moshe, Rivka e outros, isto é na verdade para nos dar força para o ano inteiro. Que o Borei Olam dá para cada de nós uma Hatimah Tova, que possamos fazer todos nós uma Tshuva Shlema, e Yachtemenu Besefer Chaim, l'altar lechaim tovim u'leshalom, cada de nós para boas notícias, para boa força, energia para o ano inteiro. É o principal que tenha boas notícias de Israel também, se Deus quiser. Que se cumpre as profecias, Venatati Shalom Baaretz, Baolech Etrem Komemiyut, que a gente possa ver isso com nossos olhos carnais, se Deus quiser, logo em nossos dias. Amém.